Senhor Jesus, e então o texto, ele não está dizendo com isso que nós não podemos jurar de maneira alguma. Sabemos que essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, se nós tomarmos literalmente no texto, essas são exatamente as palavras do Senhor Jesus Cristo. Mas com a interpretação correta dessa passagem, nós podemos dizer com toda certeza que o Senhor Jesus Cristo, ele não está proibindo o juramento absolutamente. Nós devemos entender que o Senhor Jesus aqui, ele está condenando uma prática dos judeus, dos seus dias, de que em qualquer afirmação que eles faziam, eles tomavam o nome de Deus como um juramento. Qualquer tipo de afirmação que os judeus estavam fazendo nos dias do Senhor Jesus Cristo, eles estavam tomando a Deus como juramento, para que as palavras deles pudessem ser recebidas como verdadeiras. Além disso, também podemos dizer que as pessoas, elas não estavam só, os judeus, não estavam só tomando o nome de Deus como juramento para que a palavra as palavras delas fossem acreditadas ou recebidas como verdadeiras, mas elas estavam usando outras coisas em lugar de Deus para tornar a sua palavra crível, para dar credibilidade à sua palavra. Então, o assunto que está envolvendo aqui essa passagem é que tanto os judeus estavam usando o nome de Deus com a desculpa e a justificativa para que a sua palavra fosse recebida como verdadeira, que ela tivesse credibilidade para com as outras pessoas, mas também estava usando outras coisas, a criação de Deus, ou a sua própria vida, seu próprio, como Jesus falou, cabeça, cabelo, a sua própria vida, como uma reafirmação e uma confirmação de que a sua palavra, ela deve ser recebida como verdadeira. Então, o contexto dessa passagem é exatamente esse. Não é o contexto de que os judeus estavam fazendo juramentos, porque a história do Antigo Testamento mostra que isso já estava sendo feito há muito tempo. Desde os dias de Moisés havia juramentos. Desde o dia de Abraão havia juramentos. O problema aqui está não no juramento em si, mas naquilo que estava sendo feito por meio do juramento. Ou seja, para que a palavra dos judeus naquela época tivesse credibilidade, eles estavam usando o nome de Deus ou de outras coisas que não deveriam ser usadas para que pudesse ser recebida a sua palavra. Isso fala de dois problemas. Essa prática ela trouxe dois problemas na cultura dos judeus e certamente na nossa própria cultura, que tem uma influência dessa prática também. Primeiro é que a ideia de jurar em nome de Deus, de qualquer jeito, de qualquer maneira e por qualquer motivo, para que a sua palavra tivesse credibilidade, isso na verdade fazia o contrário. Jurar em nome de Deus nessas ocasiões, isso tira a credibilidade das palavras das pessoas. O que acontece é que era necessário jurar para que a sua palavra fosse acreditada, então se você não jurar, isso quer dizer que as pessoas não iriam acreditar na sua palavra. Você precisava jurar para que as pessoas acreditassem. Ou seja, isso mostra que a sua palavra, a sua afirmação, aquilo que você diz, não tem credibilidade. E isso é um problema. Isso é um problema na nossa vida. Segunda coisa, é que essa prática dos judeus fazia as pessoas usar o nome de Deus em vão, porque a cada instante, a cada palavra que estava sendo dita, a cada coisa que estava sendo afirmada, a pessoa estava invocando a Deus como testemunha daquilo que estava sendo dito. E até em outros casos, usava o nome de outras coisas para que outras coisas pudessem ser testemunha daquilo que estava sendo dito. E qual é o problema com isso? O primeiro é que nós estamos tomando o nome de Deus em vão, se nós estamos chamando a Deus para ser testemunha por qualquer coisa. E o segundo é que nós estamos cometendo o pecado de idolatria, se nós estamos atribuindo aquilo que pertence somente a Deus, que é ser testemunha de toda a verdade, nós estamos atribuindo a outras coisas
tornando outras coisas Deus. Isso é idolatria. Como eu disse, essa interpretação dos evangélicos da passagem vem de um entendimento errado daquilo que o Senhor Jesus estava ensinando. Se nós olharmos para essa passagem agora, com esse entendimento do contexto do que realmente estava acontecendo, nós iremos entender que o problema aqui não tem a ver com o juramento. Mas o problema dessa passagem é com relação à falta de credibilidade para com a nossa palavra. E por conta disso, nós tomarmos o nome de Deus em vão, ou usar outras criaturas como se fosse Deus.